Na verdade, essa discussão, no caso concreto, é mais fácil travar, né? Mas o que eu sempre falo é que muitas vezes esse cálculo é um cálculo que não é muito justo para com o poder público como um todo. Quando eu falo isso, eu sempre digo o seguinte: pagou-se duas vezes o teto. Muitas vezes você pega, aquilo ali não é o vencimento daquele servidor ou daquele promotor. Uhum. Se você pegar o salário, o poder público tem uma forma de pagamento de 13º diferente dos outros órgãos. Ele não paga tudo em dezembro, é mês a mês, né? Cada um recebe mês de aniversário, enfim, tem outros critérios. Se você pegar um mês onde o servidor ou o promotor recebeu o 13º, ele recebeu 2 salários, como qualquer funcionário CLT da iniciativa privada recebe. Uhum. E se naquele mês ele ainda tirou férias, ele recebeu 1/3 de férias. Então, quando você pega aquele mês específico, você tem um pagamento acima do teto. Mas se você pegar a média, não é essa. Você tem um problema, o funcionário quando tem uma rescisão trabalhista, muitas vezes ele ganha 5 e recebe de rescisão 28, 30. O servidor público ele não sai. Então, quando ele acumula direito trabalhista, muitas vezes ele tem que receber durante a atividade. Você pica esses pagamentos por muitos meses. Às vezes você fez uma boa gestão, houve uma sobra orçamentária e deixa-se para pagar aqueles direitos que estão acumulados, que muitas vezes advêm até de decisões judiciais, decisões administrativas, de questões consolidadas na jurisprudência. Então isso é normal. O servidor público, assim como da iniciativa privada, ele ganha ações na justiça, ele discute com o seu empregador algumas questões e alguns direitos. Então, assim, não há um descompromisso com o teto. O que há é, às vezes, uma interpretação da imprensa do teto diversa, porque o teto é para aquele vencimento que é para 12 meses. Agora, é óbvio que se você tiver um ministro, a tipo de exemplo, que recebe o teto, no mês que ele tiver o 13º, ele vai receber 2 tetos. Porque ele apenas recebeu aquilo que é previsto na legislação, seja para iniciativa pública, seja para iniciativa privada. Então, assim, eu acho que a regulamentação do Congresso é bem-vinda, ela só tem que ser feita de uma forma que não haja um desestímulo às carreiras públicas. Esse desestímulo pode vir de várias formas. Você pega, por exemplo, o abono de permanência, que eu costumo falar como exemplo. O servidor vai, completa o tempo de aposentadoria e continua trabalhando. Ele deixa de pagar a previdência, aquele dinheiro vai para ele, aquele dinheiro vai acima do teto. Só que se você pegar esse servidor, a outra opção é ele aposentar e você tem que pagar 100% para quando ele custa 11%. Ou seja, ele gera uma economia para o poder público. Muitas vezes o servidor vende um pedaço de suas férias, assim como é possível na iniciativa privada, aquilo está fora do teto, mas ele poderia ficar 30 dias fora e ele ficou 10. Então ele trabalhou mais 20 dias e a opção seria colocar outro no lugar dele que tem um custo mais alto. Então essa discussão ela tem que ser travada num modo que ela favoreça realmente a sociedade. Dependendo, quando você fala em uma outra verba indenizatória que existe, às vezes se você acabar com essas verbas, você tem uma aposentadoria de 30% da classe que vai ter que ser resposta. O que fica mais barato, aquela verba ou aquela aposentadoria em massa? Então tem que discutir sobre premissas técnicas, qual é o menor custo para a sociedade com o maior resultado.